Olha, falar de Luiz Inácio Lula da Silva é falar de uma das figuras mais complexas e, com certeza, mais polêmicas da história recente do Brasil. A trajetória dele é, de certa forma, um espelho do próprio país, cheio de transformações, de contradições e, claro, de esperanças. Então, a ideia aqui é a gente mergulhar nessa jornada para entender não só o homem, mas um pouco da história do Brasil. E a grande pergunta que fica, né? Como é que um migrante, saído lá do sertão nordestino, conseguiu não só chegar ao cargo mais alto do país, mas cair e depois retornar ao poder? É uma história que parece roteiro de filme e que, no fundo, se mistura com a do Brasil. Bom, para começar a entender essa história, a gente tem que ir lá para o início, a sua ascensão. Porque para entender o Lula de hoje não tem jeito, a gente precisa voltar para as raízes, para a pobreza no sertão e para a mudança para o centro industrial do Brasil. A vida dele foi moldada por momentos muito marcantes. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Nasce em 45, na pobreza extrema, lá em Pernambuco. Nos anos 50, a família migra para São Paulo. E aí, nos anos 70, ele desponta como líder sindical. Já em 1980, ele ajuda a fundar o PT e chega a ser preso pela ditadura. Cada um desses momentos foi tipo um degrau, sabe? Da vida dura no Nordeste para a rotina de operário, até bater de frente com o regime militar. A infância dele foi, basicamente, uma luta para sobreviver. A gente está falando de fome, de começar a trabalhar muito cedo, de quase não ter acesso à escola. E essa experiência toda, isso virou a base da identidade política dele, sabe? E influenciou diretamente os programas sociais que ele criaria anos depois. E tem um episódio que é muito simbólico. Um acidente na fábrica, ele perdeu a ponta do dedo mindinho. Isso foi muito mais que uma tragédia pessoal. Aquele dedo faltando virou um símbolo poderoso, uma marca física da sua conexão com a classe trabalhadora. Era a prova de que ele era um deles. Ok, agora a gente entra na segunda fase dessa história, a longa estrada até a presidência. E aqui a palavra-chave é persistência e uma baita adaptação política. Olha só isso. Derrota em 89, derrota em 94, derrota em 98. Foram 3 tentativas, uma atrás da outra. É impressionante a persistência. A cada eleição, ele precisou se reinventar. Deixou o discurso mais radical de lado, começou a fazer alianças mais ao centro e criou aquela imagem do Lulinha, paz e amor. E foi assim que ele finalmente conseguiu a vitória. E que vitória foi aquela de 2002? Foi um momento histórico, de verdade. Pela primeira vez na história do Brasil, um operário, um cara que veio lá de baixo, chegava à presidência da República. O simbolismo daquilo foi gigante. Era como se a estrutura de poder do país estivesse finalmente mudando. E aí ele chega ao poder. E seus mandatos são uma história de 2 lados, de contrastes bem fortes. De um lado, ganhos sociais que ninguém pode negar. Do outro, crises políticas pesadíssimas. Essa dualidade realmente marcou os governos dele. De um lado, a gente vê os avanços sociais, o Bolsa Família, que tirou milhões da pobreza, mais gente entrando na universidade, o Brasil ganhando projeção no mundo. Mas, do outro lado, a gente teve as crises políticas, o escândalo do Mensalão, lá em 2005, que abalou tudo, e uma série de acusações de corrupção que nunca mais saíram de cena. E aí vem a queda. Depois de sair da presidência super popular, a história dele dá uma virada dramática. O próximo capítulo da vida de Lula não seria mais na política, mas sim nos tribunais. O ponto de virada foi esse aqui, a condenação por corrupção e lavagem de dinheiro dentro da Operação Lava Jato. A partir daí, tudo mudou. Aquela decisão não só alterou o rumo da política brasileira, como transformou um ex-presidente em um prisioneiro. E o ano foi 2018, foi quando ele foi preso. E esse momento, nossa, dividiu o Brasil ao meio. Para uma parte da população, era um marco histórico no combate à corrupção. Para outra parte, era a perseguição política pura e simples para impedir que ele concorresse à eleição. E aí, quando parecia que a história tinha acabado, vem uma reviravolta digna de cinema. Em 2021, o STF anula as condenações. O juiz de Curitiba não tinha o direito de julgá-lo. Com essa decisão, ele recuperou os direitos políticos e o que era impensável, de repente, virou uma possibilidade. E com isso, a gente chega no último ato dessa saga, e talvez o mais inacreditável de todos, o retorno. E junto com ele, a eterna discussão sobre qual é, afinal, seu legado.
Com os direitos políticos de volta, ele se candidata em 2022 e vence, numa das eleições mais disputadas e polarizadas da nossa história. Com isso, ele garante um terceiro mandato, algo que nunca tinha acontecido antes. Foi mais que um retorno pessoal, foi o retorno ao comando de um Brasil completamente rachado. E é por isso que o legado dele é algo que continua em aberto, em disputa. Para muita gente, ele é um símbolo de progresso, da ascensão da classe trabalhadora, da inclusão social. No fim das contas, a biografia dele se confunde com a do Brasil. E a pergunta que fica é: o que essa história toda nos diz sobre o nosso país? A vida do Lula, com todos os altos e baixos, os picos de glória e a queda, parece refletir as nossas próprias contradições. A luta constante contra a desigualdade de um lado e os enormes desafios da nossa democracia do outro. O que a jornada de uma figura como essa revela sobre o país que a tornou possível? Fica aí a reflexão.